Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver como fazer furação em viga, tá bom? Aqui eu tô com o Revit aberto, aqui eu tenho um projetinho que a gente tá executando no centro de Santos, são 20 casinhas, tá? Uma residência plurihabitacional popular. A gente tem 4 nesse bloco, 4 nesse, aqui a gente vai ter 2 pavimentos e aqui atrás 3 pavimentos, então totalizando 20 casas, tá? E eu fiz o 3D de uma delas, tá? Pra gente poder entender esse problema, que é a furação em vigas, aqui no caso para passagem de tubos hidráulicos. Porém, para qualquer tipo de abertura que você quiser fazer, você vai ter que seguir essas regras, tá bom? Que eu vou passar aqui no vídeo. Então, já adiantando, você pode sim fazer furação em viga para passar tubulação. Porém, se a gente entrar aqui na norma NBR 6118 de 2014 e a gente ir até a página 93, tá? 93 do PDF, aqui na norma é a página 75, a gente vai ter o item 13.2.5.1, furos que atravessam vigas na direção de sua largura, que é justamente o que a gente quer, né? Voltando aqui no Revit, se a gente pegar uma vista superior, esse furo tá atravessando, eu vou até esconder rapidamente essa parede aqui também. Esse furo que eu fiz, ele tá atravessando a viga nesse sentido aqui, tá? Ó, ele tá atravessando no sentido da largura viga, então é justamente esse item da norma que vai ajudar a gente a dizer se a gente pode fazer esse furo ou não, tá? A princípio, esse furo que eu fiz aqui é um furo de 10 centímetros, tá? Vamos voltar aqui na norma. Então aqui a gente tem 4 condições, né? De A a D. Porém, esse texto é muito importante, tá? Ele também traz condições. Então vamos começar lendo aqui. Em qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 centímetros e 2 vezes o cobrimento previsto para essa face. Como que a gente segue essa regra? Muito simples. Qual o cobrimento da face superior? Vamos supor que é 2 centímetros. O dobro são 4 centímetros. E aí, como a norma fala de 5 centímetros, a gente vai utilizar o maior, entre 5 e 2 vezes o cobrimento. Nesse caso, 5 centímetros é maior do que 4. Então a gente vai utilizar esse valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a distância do topo do furo ao topo da face não pode ser maior do que 5 centímetros. Igualmente para baixo. A distância da base do furo até a base da viga não pode ser maior do que 5 centímetros. É claro que aqui, como ela está posicionada mais em cima, se atender em cima, vai atender abaixo também. Vamos fazer aqui a nossa medição. Olha só, deu 5,7 centímetros a distância entre a face superior do furo e a face superior da viga. Então aqui está dentro. Se a gente medir embaixo, né, só para o descargo de consciência, a gente vai chegar a esse ponto aqui. Aqui a gente está 14,3, 14,4 centímetros, já está dentro. Então esse ponto da norma a gente aqui está seguindo esse furo, por enquanto, ele é um furo permitido. Vamos continuar aqui. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem. Esse ponto aqui da boa concretagem é muito importante. Se a gente tiver uma armadura muito fechada, muitos tubos, ele pode acabar impedindo a passagem dos graúdos, né, do concreto e acabar ficando bicheiras. Então é muito importante que apesar de a gente colocar esse tubo, a gente consiga garantir que o concreto preencha a caixaria inteira, tá? Agora aqui tem essa outra parte que ele fala, que deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo. Aqui fica um pouco subjetivo, mas se a gente seguir essas 4 condições, a gente já vai estar garantindo que a viga vai estar trabalhando estruturalmente de uma forma segura, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas 4 condições, tá? Primeira coisa, furos em zona de tração e a uma distância da face de apoio de número 2H, onde H é a altura da viga, tá? Então aqui são 2 condições. A gente tem essa primeira condição aqui e depois essa segunda. Vamos para a primeira condição, furos em zona de tração. A gente sabe que as vigas trabalham, né, a flexão, que faz a viga trabalhar a parte superior dela, a compressão, e a parte inferior, a tração, tá? Não é necessariamente dividido na metade. Se você quer entender como que funciona essa distribuição, quanto que tá a tração, quanto que tá a compressão, você tem que fazer o cálculo da linha neutra para ver onde que tá a linha que divide esse tipo de esforço da nossa viga, tá? E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre cálculo de linha neutra em diferentes estágios de deformação. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar no card. Lá você consegue entender direitinho onde que vai ser essa divisão de tipo de tensão. Mas a princípio a gente pode dizer, a grosso modo, que a metade de cima da viga está trabalhando a compressão e a metade de baixo da viga está trabalhando a tração. Dependendo dos estágios que a gente está, a linha neutra vai subindo, ou seja, a parte a compressão do concreto vai diminuindo. E é justamente a parte a compressão do concreto que a gente não pode interromper de maneira alguma. Ela tem que estar 100% homogênea, sem nenhum tipo de furo, nenhum tipo de vazio ali. Ou seja, se o nosso furo estiver da metade para baixo, ou a galera até usa até de 1/3 para baixo, é uma aproximação que se usa muito em obra, a gente vai estar seguro, a gente vai estar garantindo que a zona de compressão ela tá inteiriça, ela tá segura. Como que isso funciona, tá? Vamos aqui no Revit. Basicamente aqui, nosso furo já não estaria dentro da norma, tá? Porque ele tá para cima, ele tá na metade de cima. Essa viga, ela é uma viga que tem 30 centímetros de altura. Se a gente fosse obedecer isso, a gente tem que garantir que da parte de cima até o topo tem no mínimo 10. Aqui, a gente tá com 5,7. Então vamos descer esse furo aqui. Vamos colocar ele aqui. Beleza, vamos ver quanto que está dando agora a distância dele aqui para cima. Olha só, tá dando 14,2 a distância do furo. Então, agora a gente garante que esse furo ele tá numa zona de tração. Não tá impedindo a zona de compressão do concreto, que é essa zona superior aqui, a resistir.
Vamos ver aqui se o cobrimento aqui tá no mínimo 5 centímetros. Lembra que essa distância tem que ser... Aí, ó. Tá mais do que 5. Então agora a gente já tá atendendo aquelas duas primeiras condições, tá? Beleza. Então agora já garantimos isso daqui e garantimos que o furo tá numa zona de tração. Agora a segunda parte do item A. Há uma distância da face do apoio de no mínimo 2H, onde H é a altura da viga, tá? Isso aqui é muito importante também. O que ele quer dizer com isso? Qual que é a altura da nossa viga aqui? 30 centímetros. Qual que é a face de apoio a que ele se referiu, tá? Eu vou ocultar aqui essa outra viga aqui rapidamente. A face de apoio que ele se refere é essa face aqui, tá? Essa face aqui. Então esse furo tem que estar a pelo menos 60 centímetros dessa face aqui. Vamos medir, ver qual que é a distância que ele está aqui. Ele está a 17 centímetros, né? Ou seja, aqui temos um problema, tá? Ele está muito próximo do apoio ao pilar. A gente vai ter que afastar ele, trazer ele mais para cá, tá? Vamos fazer isso. Aqui, ó, editar aqui. Vamos puxar ele para cá. Vamos ver agora se ele tá obedecendo aqui. Ó, agora ele tá a 80 centímetros da lateral da face de apoio, tá? O dobro seria 60, então tá ok. Vamos pegar essa medida aqui. 13,4, então ele tá fora do primeiro 1/3 da viga, que trabalha com pressão. E vamos pegar essa distância aqui, 6,6, então ele tá pelo menos 5 centímetros de distância aí da face inferior da viga. Beleza, então... Pelas condições que a gente viu até agora, esse furo aqui tá ok. Agora, por que a norma pede toda essa distância aqui da face de apoio da viga, tá? Eu fiz aqui um ensaiozinho no F-Tool para mostrar para vocês. Essa viga, se vocês prestarem atenção, ela tá apoiada nesse pilar aqui e nesse outro pilar aqui, tá? Que aqui tá interrompido, mas é claro que vai até o fim, né? Então ela tá descarregando aqui e aqui. Aqui em cima dela tinha uma parede que eu só ocultei, então ela tem uma carga distribuída. E aqui a gente tem uma outra viga apoiada sobre ela, que funcionaria ali como uma carga pontual, tá? Então vamos no F-Tool ver como que ficaria o modelo unidimensional, no caso, desse problema. Ficaria assim, a gente tem a viga com a carga pontual e com a carga distribuída. Aqui eu coloquei valores quaisquer só para a gente conseguir gerar os diagramas de momentos. Se a gente fizer uma análise linear, a gente consegue usar superposição de efeitos, tá? Isso quer dizer que o diagrama de tensões resultante na nossa viga final vai ser igual à soma desses dois de cima. Então vou resolver aqui no F-Tool. A gente vê que o momento máximo aqui da carga aplicada deu 457 e da carga distribuída deu 244. Porém, nessa direção do 457 deu 184. Se a gente somar esses dois valores, a gente vai ter esse valor aqui de baixo. Esse diagrama de momentos nada mais é do que a superposição desses dois diagramas de cima. E o que acontece? Quando a gente tem uma viga biapoiada, a gente garante que o momento inteiro nela é positivo, ou seja, a parte tracionada sempre é a parte inferior. Então é fácil da gente evitar a parte comprimida, que vai ser sempre a parte superior. Porém, como as vigas elas são concretadas junto dos pilares e tem toda uma questão do passo, aumentando a rigidez dessa ligação, em alguns casos, inclusive na maioria deles, é até desejável que fique assim, essa viga não vai ser considerada biapoiada, tá? Essa viga vai ser considerada assim, engastada. Quando ela é engastada, se a gente resolve o diagrama de momentos, a gente vê que a gente tem momentos negativos próximo aos apoios da viga. Então, a norma coloca essa distância de 2H do apoio, a gente vai colocar o nosso furo para baixo, achando que tá seguro, tá numa zona tracionada, só que se a nossa viga estiver bem engastada e a gente estiver muito próximo do apoio, a gente vai estar acabando, em vez de colocar numa zona tracionada, a gente vai estar colocando numa zona comprimida. Então seria um problema também. Ah, Hélio, por que eu não coloco então próximo ali da nossa face de apoio, só que do lado de cima? Porque se ela estiver engastada, a região de cima vai ser a região tracionada. Bom, é verdade. Só que a gente não pode garantir também que a rigidez do apoio da viga ao pilar é 100%. Então, no fim das contas, se você pegar na parte do meio da nossa viga, ela sempre é um momento positivo, sendo maior aqui no caso bem apoiado ou menor no caso engastado. Então aqui sim a gente consegue garantir que a gente não está pegando a zona comprimida colocando nos 2/3 de baixo. Agora, nas pontas, a gente não sabe se nossa viga está trabalhando bem apoiada, se está 100% rígido ou não, então é melhor evitar. Esse é o motivo desse direcional da norma, tá? Então vamos voltar aqui na NBR para continuar vendo as condições. Condição B. Dimensão do furo de no máximo 12 centímetros e H/3, o que for menor. No nosso caso, como a gente tem uma viga de 30 centímetros de altura, 1/3 de 30 é 10, tá? E esse furo é justamente um furo de 10, então a gente tá passando. Vamos medir aqui, tá? Para ter certeza do que a gente tá falando. Aqui, ó, a gente tem uma altura de 30 centímetros. Se a gente medir a altura desse furo aqui, a diâmetro no caso, né? A gente tem 10. Então, 1/3. Ah, mas e se eu tivesse uma viga de 60 centímetros, eu poderia fazer 20? Não, porque a norma coloca esse limite de 12. Então aí, nesse caso, o 12 seria menor do que o H/3, né, que é 20. Então você teria um limite de 12. Daqui para cá, estamos dentro da norma. Vamos ver o resto. C. Distância entre faces de furos em um mesmo tramo de no mínimo 2H. Isso daqui em relação à interferência do campo de tensão. Se a gente pegar aqui no Revit, o que ele quer dizer? Se
Se eu for ter um outro furo nesse tramo, o que é um tramo? É um pedaço da viga dividido por apoios em pilares. Então, no caso da nossa casa inteira, essa viga aqui, você vê que ela continua, tá? Daqui até aqui. Só que aqui no 3D tem apenas um tramo dela, ou seja, um pedaço daquela viga dividido por apoios, por esses dois pilares aqui. Se eu fosse colocar qualquer outro furo nesse tramo, eu teria que respeitar a mesma distância que eu respeitei aqui da face do apoio, então 2H, pra gente não ter muitos furos próximos, tá? Isso pode atrapalhar na distribuição do campo de tensões, isso também poderia atrapalhar na hora de concretar. Muitos tubos próximos, o concreto poderia não preencher direito. Aqui no caso, como é só um furo, a gente tá obedecendo, porque a gente não tem mais de um furo, tá? Mas se a gente fosse colocar outro, a gente teria que prestar atenção nesse item da norma também. E aqui D, cobrimentos suficientes e não seccionamento das armaduras. Aqui óbvio também de novo, tá? Não seccionamento de armaduras. Isso daqui, eu acho que não precisava nem ser dito, né? Infelizmente a gente sabe que tem profissionais na área aí que quando se deparam com esse tipo de problema, metem a serra-copo lá, partem o aço e infelizmente a gente perde segurança, né, nas nossas estruturas. E aqui ele fala cobrimento suficiente. O que ele quer dizer com isso? Se a gente for posicionar esse furo e aqui tiver algum aço longitudinal ou estribo, a gente vai ter que tomar cuidado para não tirar esse cobrimento do aço, tá? Senão ele perde a proteção ali que o concreto dá para ele, né? A proteção contra o ambiente, contra a corrosão, e ele vai começar a corroer e com o tempo a nossa estrutura perde a segurança também. Então, gente, é isso, tá? Aqui, esse furo aqui, do jeito que ele tá posicionado agora, ele tá seguro, tá? Então a gente poderia sim passar o encanamento por exemplo, do esgoto que vai sair do vaso sanitário pra rua, sem problema nenhum, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo mais rápido. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!